No Vivenciar a Velhice de hoje, vamos falar sobre o inimigo número 1 das mulheres, essa fase da velhice, claro, que são as rugas. E eu trouxe aqui uma frase da Cher, cantora e atriz aos 70 anos, quando ela diz: eu me olho no espelho e vejo essa senhora me olhando de volta. E não tenho ideia de como ela foi parar lá. Isso acontece também com você? Até bem pouco tempo, o surgimento de rugas na face das mulheres não causava tanta preocupação, tanto quanto a que nós temos visto nos dias atuais, né? Mas com o surgimento das redes sociais, a oferta de variados procedimentos, dizendo claramente que essas marcas são terríveis e que precisam desaparecer, iniciou-se um período de caça às mulheres que não se cuidam, entre aspas, que é como são taxadas, principalmente se tem vida pública ou é celebridade. Surge nas redes sociais o antes e o depois com a chamada "veja como está hoje, celebridade tal". E aí, em nome dessa exigência, muitos procedimentos são feitos, justificados como: devo essa satisfação ao meu seguidor, sou uma figura pública, tenho que zelar por minha aparência. E o seguidor, que está a postos para criticar os procedimentos feitos, apontar as falhas ou dizer quão ridículo ficaram, não perde tempo. Acompanha tudo, está ali sempre postando alguma coisa com relação a isso. E, em virtude dessas críticas, muitas mulheres estão retirando os procedimentos, como a gente já viu aí. E algumas celebridades estão assumindo o fato de que estão envelhecendo e que não vão entrar nessa onda louca de rejuvenescimento a qualquer preço. Estão se sentindo muito bem, dizendo, inclusive, que essa é a melhor fase da vida, com mais segurança sobre si mesmo, felizes com as conquistas que a idade lhes trouxe, e, acima de tudo, a certeza de que já viveram a fase da juventude. Resta-lhes viver agora, e bem, a fase da velhice. Suas rugas. De acordo com a matéria "O que são rugas? Conheça os tipos e o tratamento" no site vidasaude.aisten.br, as rugas elas começam a surgir nas mulheres entre os 28 e os 30 anos. Começa muito cedo, né? Quando o colágeno já começa a se degradar. Nos homens, devido à pele mais espessa, elas começam a aparecer entre os 38 e 40 anos. E quando surgem na pele masculina, esses sulcos já estão plenamente formados. E, em geral, as pessoas com pele mais clara apresentam rugas mais precocemente do que as com pele mais escura. Porque, segundo a informação que consta nessa matéria, quanto mais escura a pele, menor e mais demorado é o envelhecimento, tendo em vista que a maior concentração de melanina ajuda a proteger a pele. Mas, olha, se a ruga é incômodo para uns, para outros pode representar tatuagem do tempo, que expõe a idade avançada e a experiência acumulada, conforme se encontra no livro Velhice, do Abel Gleiser e Adriana Gleiser. E eu me identifico muito com o pensamento da Ana Magnani, lá do site Pensador, quando ela diz: por favor, não retoquem minhas rugas. Levei muito tempo para consegui-las. Me identifico plenamente com esse pensamento. Elas representam minha trajetória de vida. E ainda continuando a matéria do site que eu citei, as rugas são inevitáveis. Elas aparecem por conta da perda da elasticidade e do volume da pele, que são consequências naturais do envelhecimento de qualquer pessoa. Aquela velha história:
Se vai envelhecer, vai ter rugas. E aí, com o passar do tempo, há uma diminuição na produção de colágeno e elastina, resultando na perda de contorno e elasticidade da pele. E aí é quando surgem os famosos pés de galinhas, próximo aos olhos, né? O bigode chinês, marcas no pescoço, no colo, na testa, nas mãos. São as famosas pregas do tempo instaladas no corpo físico. Mas a ruga, ela simboliza sabedoria, experiência, conhecimento, e por aí vai. E aí, mais uma vez, a Ana Magnani traz um pensamento que eu gostei muito. Quando ficar mais velha, não quero parecer mais jovem, quero parecer mais feliz. Porque é o que é mais importante para nós, é justamente essa condição de harmonia e de felicidade. Nessa matéria ainda, falando sobre as rugas, diz que elas podem ser classificadas em 2 estágios. As rugas dinâmicas, ou linhas de expressão, são aquelas que a gente primeiro nota, porque quando a gente sorri, quando faz alguma contração muscular, franze-se a testa e tudo mais, então já são algumas rugas, linhas de expressão, como se diz. Mas existe também a ruga estática, que é mais comum em peles maduras, acima dos 30 anos, e é visível mesmo sem movimento facial, e apresenta uma profundidade maior. E hoje eu estou aqui só nos pensamentos. Olha aqui, a Leônia Teixeira, o pensamento dela. Rugas a gente esconde atrás de um belo sorriso. Então, o que está esperando? Sorria. Você sabia que rir relaxa as tensões? Pois é, essa informação está lá no IA do Google. Quando rimos, movimentamos 12 músculos faciais. Ao dar gargalhadas, movimentamos 24 músculos faciais. Quando conversamos e gargalhamos ao mesmo tempo, são 84 músculos que nós movemos. Esse exercício facial retarda o aparecimento de rugas. O riso não só exercita o rosto, mas mexe com o corpo inteiro. Aí uma dica valiosa. E o sorriso tem um impacto positivo na saúde da pele do rosto, ajudando a rejuvenescer, retardar o envelhecimento e melhorar a elasticidade da pele. Ao sorrir, os músculos do rosto são movimentados, o que estimula a circulação sanguínea, hidrata a pele e contribui para a produção de colágeno e elastina, componentes importantes para a saúde e elasticidade da pele. Além disso, o sorriso ajuda a reduzir o estresse, um fator que pode acelerar o envelhecimento da pele. Mas a boa notícia é que existem tratamentos para combater as rugas. Embora, como diz a dermatologista Eleni, esses cremes anti-idade, eles não surtem os efeitos desejados. Por mais caros que sejam, as rugas não desaparecem ao serem utilizados, porque os ingredientes que eles trazem são com uma concentração muito baixa. Então, não termina que não dá o efeito desejado ou divulgado, né? E ela indica que o protetor solar ainda é considerado o melhor aliado para minimizar os efeitos do envelhecimento da pele. Então, o envelhecimento precoce da pele está frequentemente associado a maus hábitos, como o consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo, exposição excessiva ao sol, alimentação desequilibrada, estresse, falta de sono adequado, digestão insuficiente de água. Então, quem está caminhando aí para envelhecer, você está aí uma boa dica. Por isso que é importante a gente ter essas informações sobre a vida saudável e com mais sorrisos. E eu quero concluir aqui o nosso papo com uma poesia do que eu retirei do site flaviofiorentina.com.br, poesia sobre rugas. A poesia é Rugas chegaram com delicadeza em meu rosto. E é um poema de Bomani Flávio.
Rugas chegaram com delicadeza em meu rosto, sinais com vincos profundos, mas vieram tão de mansinho ao longo dos anos. Tanta delicadeza enganaram meus olhos, tão exigentes com a alimentação e o bem-estar. Mas por que somente agora eu fui me dar conta? 80 aniversários com parabéns e bolos. Como esta máscara, tão cheia de vincos tão profundos, instalou-se em meu rosto sem ao menos me avisar. Apalpo meu rosto novamente. Os vincos estão todos lá. Acordo no dia seguinte e continuam lá. Porém, se propagam sobre o pescoço, as mãos e os braços. Tudo parece tão diferente e impregnado. Onde está minha pele de pêssego que eu não reconheço mais? Quem foi o pintor que, na calada da noite ou sob o sol intenso, foi redesenhando meu lindo rosto? Resultado de um trabalho de artesão que meu ser procura entender. Toco novamente com delicadeza a pele do meu rosto. Onde está minha pele de pêssego que eu não reconheço mais? Pois o que sinto são vincos, profundos vincos, que vieram para ficar. Minha pele de pêssego só pode estar no casulo. Naquele casulo preso na goiabeira, que vejo por meio da janela da cozinha. Onde há casulo, a troca do que era pelo que está chegando. Fui permitindo como uma presa diante do predador. Mesmo que eu contratasse um exército, não tinha como vencer um animal que se prolifera. Talvez a culpa seja dos aniversários. Quanto mais aniversários, mais licença fui concedendo. Mas não tem como resistir à força de um pintor cujo rosto ninguém vê. Ele pega o lápis sem precisar de prancha e vai desenhando linhas e mais linhas. Mas vou olhar para a goiabeira do quintal. Quem sabe, olhando para os casulos, eu descubro o rosto do pintor.